Suas próximas férias poderão ser em um paraíso do qual vocês nunca ouviram falar. Vocês só precisam dar um jeito de chegar lá. E o segredo está aqui. Este jeito... Esta poderá ser a estrada submarina mais profunda do mundo. Eles também vão ter de construir algumas pontes. E já falamos dos tufões? Obras incríveis. Os supertúneis da Coreia. Estes rebocadores estão puxando uma contradição. Um trecho de túnel que é tão grande quanto frágil. Volte. Feche. Devagar. Uma jangada de avanços tecnológicos e resultados ainda não testados. Seguindo para um local que poucos conhecem. Para atrair a atenção dos turistas e talvez se tornar uma opção para os Jogos Olímpicos. Coreia do Sul. Busan é a segunda maior cidade da Coreia do Sul. 4.200.000 habitantes. Maior que Madrid, quase do tamanho de Milão e tão movimentada quanto Manhattan. A Coreia do Sul é um tigre asiático e Busan está rugindo. Sua silhueta logo incluirá um dos edifícios mais altos do mundo. É o maior porto do país e o quinto mais movimentado do mundo. A cada 3 segundos, um container é descarregado. É tão movimentado que eles tiveram de construir lá um novo porto. E mesmo assim, Busan não para de crescer. Está tão em destaque que a cidade está concorrendo a ser sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020. Mas Busan tem um grande problema. E ele está à mostra aqui, em um dos maiores mercados de peixe da Ásia. Dezenas de vendedores lotam este lugar, 14 horas por dia, todos os dias do ano. E esse é o problema de Busan. A cidade está tão cheia de gente que já começa a faltar espaço. A solução para o problema da cidade encontra-se do outro lado da Baía de Shanghai. George. Uma ilha 7 vezes maior que Manhattan, mas com apenas 1/8 daquela população. Busan, George. Busan, George. George é uma mina de ouro de desenvolvimento. Uma Riviera coreana em potencial. Com espaço para os atletas olímpicos acertarem seus passos e onde o tigre asiático coreano poderá esticar suas pernas. Mas George tem seu próprio grande problema. Como chegar lá? Por mar? George está a apenas 8 quilômetros de Busan. Mas por terra são 140 quilômetros. 3 horas e meia só de ida. Uma das piores viagens do mundo. Tempo e trabalho perdidos que custam quase 400 milhões de dólares por ano. E que podem custar a Olimpíada a Busan. Os atletas não virão se eles não puderem se locomover. A solução será então diminuir o tempo para 40 minutos e revolucionar a vida dos dois lados da Baía.
a interligação fixa entre Busan e George. Uma estrada de 4 pistas que corre a quase 50 metros embaixo do mar e que ainda passa por 2 pontes estaiadas colossais. No total, o comprimento é superior a 80 campos de futebol. Um dos maiores projetos de infraestrutura do mundo. Mergulhada a 48 metros no mar, a ligação vai se tornar a estrada submersa mais profunda do mundo. O túnel será composto de 18 segmentos monstruosos, cada um do tamanho de 2 campos de futebol e tão pesados quanto um porta-aviões. Serão largos o bastante para suportar 2 pistas de trânsito para cada lado, com um túnel de acesso no meio. Essa é a realidade. Agora, é aí que fica complicado. Cada segmento precisa ser cuidadosamente rebocado e colocado em sua posição exata, e depois cuidadosamente afundado até o leito do mar. E todos os segmentos precisam ficar alinhados dentro de 35 milímetros menos de 1 polegar de largura. O tempo também faz suas exigências. Este local está exposto ao mar aberto. Sempre há ondas altas e a profundidade também é grande. É completamente aberto para o lado noroeste do Oceano Pacífico. Temos então condições de exposição extrema para o período de construção. Por isso temos de ficar preparados para o que der e vier. Por exemplo, ondas grandes, ventos fortes e até tufões ocasionais. Para se construir um túnel como nunca se viu igual, serão necessárias técnicas que nunca foram usadas antes. Os coreanos nunca construíram um túnel submerso. Mas este país já. Os holandeses têm 5 séculos de experiência em conter o mar. A imersão de túneis é uma especialidade dos holandeses. Se fizerem um levantamento do número de túneis imersos no mundo, verão que a maioria deles está na Holanda. A empresa holandesa estava muito animada por conta do desafio e estava confiante em que conseguiria resolver os problemas. Então nós passamos a confiar uns nos outros. Foi assim que acabamos trabalhando com os holandeses. E esta é a aparência da confiança. Venham por aqui, talvez consigam pegar o outro barco. 21 anos atrás, Peter van Vestendorp começou a trabalhar na Strukton e foi evoluindo. Ele trabalhou na construção de 8 túneis submersos. É melhor quando está apertado. É assim. Mas nenhuma tão audaciosa quanto a interligação coreana. E aquele rebocador? Não há nada melhor do que submergir um túnel. É ótimo trabalhar com um grupo de pessoas relativamente pequeno, que está focado em seu trabalho. Afrouxem a corda, por favor. E se concentrar 200%, isso é incrível. A obra começa com as entradas do túnel. Uma na ilha Gatuki, a outra perto de uma ilha desabitada. Daqui, os engenheiros vão cavar 12 metros abaixo do leito do mar para se encontrar com os segmentos de túnel submarinos. Mas eles não vão escavar através do leito do mar. Se fizessem isso, o declive seria íngreme demais para se dirigir. Ao invés disso, a equipe de Peter vai pousar segmentos de túnel pré-fabricados no leito do mar. Primeiro, os engenheiros cavam uma trincheira onde o túnel vai ficar. Para escorar a fundação, eles instalam colunas de concreto no leito do mar, vedando 3 metros de rocha. O motivo? Terremotos. Ficar longe da rocha vai dar flexibilidade crucial ao túnel. Os segmentos ficarão apoiados em alicerce e cascalho para garantir uma superfície ainda mais uniforme, porque o alicerce determina a altura exata de cada segmento de túnel. O cascalho precisa ser colocado com precisão exata. Mais tarde, o túnel todo será coberto com milhares de toneladas de pedra triturada para protegê-lo de colisões com navios ou âncoras. Uma vez que os segmentos do túnel são pré-fabricados, o primeiro desafio é encontrar espaço para um canteiro de obras. Essa não é uma tarefa fácil em Busan.
Se olharmos em volta, não vamos achar um único metro quadrado de terreno plano que o empreiteiro possa usar como base durante o período de obras. A partir do local do túnel, o ponto mais próximo fica a 35 quilômetros de distância. Ele é grande o bastante para a construção de até 5 segmentos de túnel de cada vez. Cada segmento pesa cerca de 48 mil toneladas e é composto de 8 subseções, cada com o comprimento de 2 ônibus londrinos. Quem tem porão sabe que a água consegue penetrar pelas juntas de concreto. Isso é potencialmente desastroso em um túnel submarino. Porém, cada seção gigantesca é moldada sem um único encaixe, graças à engenhosidade coreana. Nós moldamos continuamente seções inteiras de baixo até o topo das paredes para eliminar brechas nelas. É um processo que dura 24 horas. Depois da moldagem, as pontas são lacradas com anteparos de aço. Uma inovação holandesa muito estimada mais tarde no final da Baía de Jinhai. Os anteparos são a prova d'água, já que estas coisinhas estão prestes a tomar um banho. A inundação da doca seca vai permitir que eles façam os segmentos boiarem para o mar. A inundação da doca leva cerca de 48 horas. Durante a primeira fase, deixamos a água entrar até que ela alcance o nível da porta do anteparo. Depois checamos para ver se os anteparos estão vazando. Depois que reparamos os vazamentos, ou se não houver nenhum vazamento, vamos encher a doca completamente. É água suficiente para encher 230 piscinas olímpicas. Como a gente então prepara 48 mil toneladas de peso morto para flutuar? Dentro de cada segmento do túnel, existem 6 lastros que são preenchidos com água. Todas as válvulas estão abertas e pode começar a bombear. Para dar início ao processo de flutuação, começamos a bombear água para fora. E continuamos com isso até que o segmento do túnel comece a flutuar. O que o rebocador terá de fazer é rebocar bem devagar. Bem devagar, isso. Então, com os guinchos na parte de trás, nós controlamos a direção do segmento do túnel. Agora eles podem começar a mover o segmento. Para remover o primeiro é preciso força e cuidado para evitar colisões com a doca seca. Cuidado para que ele não escorregue para dentro d'água. Com cerca de 2 metros de cada lado, não há espaço para erros. Muito bem, Maurice, já foi. Vamos mais devagar. Os 2 barcos estão trabalhando. Acreditem ou não, liberar a doca seca foi a parte mais fácil. Enquanto o trabalho continua no túnel submarino, o resto da interligação Busan-George começa a surgir. 2 pontes gigantescas. Uma com 3 pilones e a outra com 2. Em sua torre mais alta, a ponte de 2 pilones vai se elevar 156 metros acima do nível do mar, o que equivale à altura de um edifício de 50 andares. O vão entre os pilones vai ser mais comprido que 5 campos de futebol, com espaço suficiente para os cargueiros mais altos passarem por baixo, o que é essencial para uma cidade que depende dos transportes navais para viver.
O aspecto mais agradável da ponte é também o mais desafiador. Sua forma em diamante curvado. É claro que pilões curvados são muito difíceis de se construir. Mas eles estão em harmonia com o cenário que os cercam de muitas maneiras. Assim eles se parecem com as mãos postas para rezar de uma mãe e lembram as asas de uma gaivota. 35 quilômetros de distância, os primeiros 5 segmentos do túnel chegam a um canteiro de obras temporário. Daqui, eles viajarão pela Baía de Jinhai até seu local de instalação no leito do mar, já nivelado e alinhado com cascalho. E é assim que eles vão chegar lá. Barcaças do tamanho de casarões. Projeto holandês, feito na Coreia. Cada barcaça está posicionada perto de cada ponta do segmento do túnel. Depois de chegar ao local do túnel, guinchos gigantescos nas barcaças vão deixar o segmento até o leito do mar. Pelo menos essa é a teoria, porque isso nunca foi feito antes em mar aberto. Uma equipe de especialistas mergulhadores prepara a operação de imersão do primeiro segmento de túnel. Os mergulhadores testam as conexões para os sistemas de dados e suprimento de energia. Aguardando. E removem vegetação marinha dos anteparos. Baixem o cabo, por favor. Baixar o cabo. Finalmente, eles instalam cabos de aço por baixo dos segmentos do túnel, essenciais para o posicionamento durante a imersão. Está em boa posição agora. Podemos subir o cabo. Subindo o cabo. Fora d'água, a tripulação também está instalando uma torre de acesso temporário. Assim, os operários podem entrar no segmento caso haja algum problema com os tanques de lastro. Câmbio, o túnel está livre. Todos os problemas precisam ser prevenidos, porque se as coisas derem errado, eles não terão uma segunda chance. O que fazemos não tem nada a ver com sorte. Sabemos o que está envolvido, sabemos como o processo funciona e temos a sensação de que controlamos todo o processo. Mais ou menos. Na Holanda, o resto da equipe de imersão fica de sobreaviso para voar até lá. No total, 56 homens esperam pelo chamado de Peter. E ele está esperando pela previsão do tempo. Quando o vento sopra do sul, as ondas chegam pelo Pacífico. Como estamos localizados ao largo, temos que lidar com as ondas grandes. E essas ondas podem ser bem fortes. Mesmo ondas com 30 centímetros de altura são bem fortes e elas podem quebrar as subseções que formam os segmentos do túnel. Durante toda essa jornada, o segmento estará à mercê das ondas. Por isso, a equipe vai precisar de 3 dias de mar calmo. Structon procurou quem fizesse a previsão do tempo, mas poucos ousaram se arriscar por um palpite tão difícil. Uma empresa holandesa então encarou o desafio. Eles criaram um modelo para a previsão de ondas a partir de 10 centímetros no período de até 5 dias. Um avanço incrível na previsão do tempo. Isso significa que poderemos dizer, amanhã podemos fazer uma imersão. E isso significa que poderíamos pôr gente em um avião ontem, realmente na última hora. Isso envolve um grande risco para nós e para nosso cliente. Temos a previsão do tempo. Todos mostram a mesma previsão. As ondas continuam não muito ruins. Eu acho que temos uma chance. Sinal verde. Sim, vamos tentar. Obrigado. Sim, adeus. O chefe tem 48 horas de tensão pela frente.
6 meses de trabalho estão correndo sobre cabos de aço e confiando na previsão do tempo. Esta noite, ninguém vai conseguir dormir direito. Depois de uma viagem cuidadosa a 3 km por hora, o primeiro segmento do túnel chega à ilha de Gaduk. É o ponto de partida do túnel. A equipe de elite holandesa está se juntando a Peter. Entre eles estão os poucos homens que podem fazer isso no mundo. Baixar a âncora 6. Começamos com o cabo longitudinal. Mas trabalhar na praia traz um grande desafio. 48 mil toneladas precisam ser manobradas para caber em uma vaga com apenas 1 metro de folga submarina de cada lado. Um movimento em falso e o segmento pode ficar preso nas pedras. 14 cabos de aço presos nas pedras e no leito do mar estão controlando o segmento. O alinhamento do segmento exige precisão paciente. Os topógrafos fazem leituras utilizando um sistema de prismas e espelhos montado em um eixo de acesso e na torre de levantamento. Tudo isso é completamente novo para os coreanos, o que leva tempo para eles se acostumarem com a tecnologia. A tarefa vai levar um dia inteiro e vai acabar ou em triunfo da engenharia ou em um desastre de 48 mil toneladas. Com pouco vão livre e tanta coisa em risco, o segmento se move em passo de tartaruga. Depois de uma viagem de 35 quilômetros, agora estão apenas a 4 metros do ponto de apoio. Trabalhamos bastante durante quase meio ano para nos prepararmos para este momento. 56 pessoas estão aqui para executar essa operação. Os coreanos estão animados e tensos porque eles nunca testemunharam alguma coisa assim. Nós já fizemos isso mais vezes, mas mesmo assim é um momento muito especial. Até agora, placas de aço protegeram o bordo de ataque do segmento. Com calma. Por trás deles existe um componente tão especial quanto frágil. Uma gacheta de borracha para garantir a conexão à prova d'água com o suporte. Agora eles estão prontos para começar a descer. Operado por controle remoto, os tanques de lastro se enchem lentamente. O posto de comando monitora tudo através de câmeras controladas remotamente, nas barcaças e dentro do segmento de túnel. Muito bem, senhores. Podem baixar os 4 guinchos. O segmento precisa ficar alinhado com a boca do túnel em 3,5 centímetros. Imagine se este segmento estivesse colocado 10 centímetros fora e a gente repetisse isso 18 vezes. A gente acabaria ficando 2 metros fora do planejado do outro lado, e isso não seria muito bom. 7 horas mais tarde, pronto. O segmento agora está apoiado a apenas 50 centímetros do suporte, a boca do túnel em direção à terra. Para fechar a brecha, os engenheiros instalaram um par de macacos hidráulicos poderosos. Unindo os macacos e aplicando tensão, fecha-se a brecha. O estágio final começa no lado da terra. Uma parede de água de quase 3 metros de largura separa o segmento do suporte, o que eles chamam de junta de imersão. A abertura desta válvula vai forçar a saída da água. Conforme as juntas de imersão esvaziam, pressão externa vai comprimir ainda mais a gacheta para um lacre à prova d'água. O eco do anteparo revela o nível da água na junção.
Com a água drenada, eles podem abrir a porta do anteparo. Mas a trava está emperrada. Você sabia que isso ia quebrar? Você sabia disso porque trouxe sua caixa de ferramentas? Isto pede uma tecnologia mais rudimentar. Só o que fica entre a equipe e o primeiro segmento imerso é a parede. E vejam por que isto é tão inteligentemente simples. Em outros túneis, os engenheiros lacram as pontas com concreto, que é retirado depois da imersão. Mas isso leva tempo e produz entulho. Os anteparos modulares de aço são fáceis de se instalar e fáceis de se remover. Eles serão reutilizados em todos os segmentos e acabarão sendo reciclados. Mais rápido, mais barato e mais seguro. Uma trifeta da engenharia. Finalmente, abre-te, Sésamo. Embora tenhamos enfrentado algumas situações inesperadas, ficamos felizes de que foi completada com sucesso no final e a sensação de realização foi indescritível. Parabéns, Sr. Cho. Sua maratona durou quase 78 horas. Alguns passaram 2 dias sem dormir. Um está instalado. Faltam 17. E eles não serão assim tão fáceis de se instalar. Assim como o túnel, as pontes avançam em segmentos, mas 2 de cada vez e não 1. Chama-se construção em cantilever em balanço. Trabalhando externamente, os segmentos de aço são instalados de cada um dos lados do pilone para manter a ponte em equilíbrio. Depois, 2 cabos são presos para firmar os segmentos. Depois que eles fazem isso, o guindaste Derrick ergue 6 painéis de concreto pré-moldados e os coloca na estrutura de aço. Nós então instalamos uma última coluna tensionando os cabos. E estamos prontos para começar tudo de novo. De volta ao túnel, a equipe instalou 12 segmentos de concreto. Porém, agora, eles estão se dirigindo para 48 metros, a maior profundidade da água e o pior desafio. Martin, o 202 está conectado. 202 conectado, pronto. Leve para lá. Novos obstáculos exigem novas técnicas. Vamos conectar o 505, tá bom? Sim. O leito do mar aqui é barro flexível. Então eles precisam colocar âncoras que consigam segurar os segmentos e as barcaças depressa. As Steve Mantas receberam esse nome por causa de sua forma parecida com a do peixe. São projetadas para se enterrarem onde as outras âncoras perderiam sustentação. Quando o segmento 13 chega aqui, 14 cabos conectados às âncoras vão mantê-lo em posição. Porém, mais uma vez, a água profunda deixa as coisas mais sérias.
Depois que o segmento chega ao fundo, imaginem que um problema surja com os tanques de lastro. De alguma maneira, Peter precisaria mandar engenheiros lá para dentro. No segmento 1, eles puderam usar uma torre de acesso que não pode ser usada em águas profundas. A solução é inédita na imersão de túneis. Um sino de mergulho autônomo. Comprado nos Estados Unidos, o submarino foi reformado só para este projeto. Estou chegando a 15 metros. Veja se conseguimos ver o túnel pelo sonar. Esse é o elemento do túnel aqui. E isso é alguma coisa. Talvez o habite no canto. Com um barco pequeno como esse, que pode andar 300 metros, temos o conceito de balsa que transporta pessoas para o segmento do túnel. Ele tem 9 metros de comprimento, com espaço para um piloto, copiloto e 5 engenheiros. Ele pode atracar em uma torre de desembarque no segmento do túnel e com acesso à prova d'água. A profundidade da água traz um outro problema: monitoramento da posição do segmento conforme ele é abaixado, porque uma falha de alinhamento seria desastroso. Para calibrar a posição do primeiro segmento, topógrafos fazem leituras no prisma montado na torre de acesso. Mas lembrem-se, não há torre de acesso aqui. Então, mais uma vez, os holandeses trazem uma solução inteligente e simples. E ela recebe o nome por conta de sua utilidade: um cabo esticado. Uma ponta fica presa no bordo de ataque do segmento a ser imerso, e a outra ponta fica presa no segmento anterior. O cabo esticado garante que a conexão fique sob alta tensão. O posicionamento do aparelho é uma operação delicada. Este modelo especialmente criado é o único que existe. Não se pode pensar em quebrá-lo. Quando esse segmento descer, um computador vai gravar a extensão e o ângulo do cabo, permitindo que a equipe monitore a posição do segmento. O cabo esticado está agora sob alta tensão entre este segmento e o anterior. E conforme o segmento desce, o cabo se retrai automaticamente e fica mais curto. Isso nos dá, então, os dados exatos do posicionamento. Para regular com exatidão o posicionamento do segmento no leito do mar, 4 desses sensores são incorporados, um em cada canto do anteparo. Outra inovação inédita para este projeto. E esperem até que vocês vejam com que precisão eles trabalham. Toda operação é controlada remotamente a partir da unidade de comando em uma barcaça. Com um clique, eles começam a encher os tanques de lastro. Dá para sentir a tensão aumentando agora. E assim todos temos uma pergunta. Será que dá para fazer de novo? Será que dá para assumir a posição? É o mesmo túnel, mas está muito distante da costa. Está mais fundo. Tem o tempo e tudo mais. Muitos aspectos, então, tornam as coisas bem diferentes a cada vez. Por isso é preciso ficar alerta. Todos os dados chegam ao computador de Peter e renovam a posição do segmento a cada segundo. Este é o túnel que temos de chegar. A posição verde é a final, e é lá que ele está agora. Dá para ver que está logo abaixo do nível do mar. Um pouco menos no guincho secundário, CS2. Mantenha em cerca de 10 toneladas. Ponha mais carga no CS1. Os dados dos guinchos permitem que ele ajuste o segmento durante a descida. Tudo acontece como quando descemos uma escada. Um passo à frente, um passo para baixo. E quanto mais fundo, mais cuidadosos são os passos. Neste estágio, onde o túnel está a poucos metros de profundidade, não há problema. Ainda podemos nos mexer em todas as direções, nada vai bater nele. Mas quando nos aproximamos do segmento, que já está no fundo, daí eu tenho pouco espaço livre, e então os passos que vou dar serão menores.
Leva 7 horas para baixar os 48 metros. São 9 centímetros por minuto. O primeiro passo para a junção dos segmentos traz outro desafio e outra solução. No momento em que um segmento de túnel se aproxima do que está à sua frente, ele está se movendo por causa das ondas. Então instalamos 2 vigas guias no topo do segmento. Mais uma solução simples e brilhante. No momento em que as empurramos para se unirem, as vigas guias se tornam menos flexíveis. O movimento diminui até que o segmento fique imóvel. Com apenas 50 centímetros de separação entre os segmentos e com visibilidade quase zero, o mergulhador liga os macacos hidráulicos. Os segmentos parecem alinhados. Mesmo assim, o menor erro nesta extremidade pode significar um grande erro na outra. Mas os holandeses não deixam passar nada. Estamos prontos para usá-los? Sim. Os 4 sensores controlados remotamente instalados nos anteparos entram em ação. Eles medem a posição do segmento em 1 milímetro, a espessura de uma corda de guitarra e enviam os dados de volta ao centro de comando. Peter precisa mover 48 mil toneladas de concreto 20 centímetros para a direita. Mesmo em dias calmos, as ondas são muito fortes e o segmento muito comprido. Então, a estabilidade é um problema. A solução? O Sistema de Posicionamento Externo, ou SPE, outra invenção holandesa baseada em uma ideia simples. Um par de pernas hidráulicas e pés extensíveis para firmar, erguer e mover o segmento. Para prender cada par de pernas, existem 4 cabos de aço, já instalados no local de atracação. Preso em suas pernas robóticas, o SPE alinha o segmento lateralmente, colocando-o em sua posição correta. Agora, os macacos são apertados por controle remoto, comprimindo a gacheta de borracha. Feito. Mais um segmento está pronto. Assim como o túnel, as pontes estão quase prontas. Antes que a ponte de 2 pilones consiga receber seu último trecho, os engenheiros precisam realizar um exercício de alongamento, tão pequeno quanto poderoso. Ambos os pilones precisam ser puxados para trás cerca de 7 centímetros para criar espaço suficiente para o segmento essencial que vai ser colocado. Depois que a tensão é liberada, a última seção terá um ajuste apertado. Depois de 6 anos, eles devem estar loucos para terminar. Mas assim como a equipe que trabalha no túnel, eles precisam avançar a passos de bebê. Porque este bebê é gigantesco. A alguns quilômetros de distância, a equipe de Peter se prepara para instalar seu último segmento. Assim como o primeiro, o número 18 precisa ser manobrado entre as rochas. Como antes, eles cruzam alguns cabos e âncoras das barcaças até as pedras. Uma vez que está muito perto da ilha, é muito difícil de se instalar os cabos de imersão. Conectá-los não é nada fácil. Não é simplesmente uma questão de puxá-los para os seus lugares. Depois que todos os cabos estão presos, eles podem começar a manobrar o segmento no seu lugar. Este segmento é extremamente pesado e é por isso que não podemos nos dar o luxo de cometer um erro. Um simples toque pode provocar danos enormes no segmento e esse tipo de dano pode comprometer todo o projeto. Depois de 3 anos, eles vão abrir o último segmento do túnel esta noite, se tudo der certo. O segmento chega ao fundo.
Mas há um problema. Uma das pontas está apoiada a 28 centímetros. Estamos tentando descobrir o que provocou isso. Não sabemos ainda. É um problema sério neste momento. Vamos conversar por meia hora para repassar todos os passos e ver se não deixamos passar nada. E depois eu lhes passo a informação. Tá bom. A fundação de cascalho embaixo de um dos pés do SPE está grande demais. Eles vão ter então de remover esse pé. E a grande inauguração vai atrasar mais um dia. Depois dos ajustes finais, o último segmento do túnel agora está ajustado e instalado no leito do mar. Só falta entrar no túnel para lacrar a junção com o segmento final. Eles vão entrar pela entrada do túnel na ilha de Gaduk. É a última vez que Peter vai fazer essa viagem. A gente começou isso há 3 anos e na primeira vez pensa, puxa, tanta coisa para fazer ainda. Mas o tempo voa e agora é a última vez. E eu me sinto meio estranho. Sensações boas e ruins. Estou feliz que quase terminamos, mas é uma pena que não possamos fazer mais uma. Estamos nos aproximando daquele momento novamente. Está na parte inferior, abrindo a porta. Tomara que esteja tudo perfeito. Depois de 3 anos, luz no fim do túnel. A válvula está aberta na primeira posição. O último passo é bombear água para fora da junta de imersão para que o segmento possa ser fechado e lacrado. Maurice, fala Peter. Temos água no tanque de lastro. Está vendo o túnel se mover? Sim, já nos movemos 3 milímetros para frente. Entendido. 3 milímetros. Eles sempre comemoram este passo, mas hoje é o grande finale. Antes completos desconhecidos, hoje amigos próximos. E logo cada um vai para o seu lado. O fim de uma longa jornada está por trás desta porta de anteparo. E a honra de abrir a porta cabe a Peter. De volta à ponte, a seção final é colocada em seu lugar. Depois que a tensão das torres é liberada, toda a estrutura será travada no lugar. Com a ponte pronta, só o que falta é abrir o último segmento do túnel. A última inspeção. Obrigado. Muito obrigado. Estou realmente muito orgulhoso do que fizemos aqui e feliz também. Estou feliz por toda a equipe, é muito legal. Depois de todo esse tempo e da operação difícil, conseguimos. É muito emocionante, sim. É o momento. Estou orgulhoso. Muito orgulhoso. Sim. Para a equipe de Peter, o túnel marca mais um sucesso em um currículo estrelado. Para os coreanos, é uma chance de se juntarem aos holandeses no cenário mundial. Na verdade, este foi o primeiro túnel submarino projetado na Coreia. Desenvolvemos muitos novos equipamentos e treinamos muitos engenheiros. E no final conseguimos terminar no prazo e está tudo perfeito. Isto não é apenas um atalho para uma ilha. É uma estrada para o futuro. E quem sabe onde ela levará.
Versão Marshmallow São Paulo.